Pronto, galera, vamos lá. 30 pessoas quase online aí. Show. O Christian disse que tá bom aqui o áudio. Então vamos lá, galera. Luiz, Honra vovô grande entrando estar aí. transmitindo essa conversa aí para vocês. Como eu vou falar com mais detalhes mais à frente, foi uma conversa que eu tive com o Pedro no meu primeiro ano de cursinho, logo no começo do ano, num churrasco, daqueles que a gente aparece, né? Entra sem ser convidado. E conversando com o Pedro, o pessoal da Labov, que hoje, né, é um grande grupo de amigos meus. Eu recebi muitas dicas boas que eu botei para frente, que eu apliquei no meu ano e que, sem dúvidas, deram um resultado que me ajudou a passar. Assim, são várias coisas que levam você à aprovação, mas, sem dúvidas, a conversa que eu tive ali com eles, a ideia que eu troquei com o Pedro, me ajudou demais. Então, vamos lá. Montei aqui uma base para a gente seguir. Vai ter muito assunto para a gente conversar, mas vai ser só meia hora, porque hoje é com o Pedro e com o Lucas Maia. Então, a gente deixou aqui já organizado para a gente não perder tempo e ser mais produtivo possível nessa conversa. Porra, 32 pessoas ao vivo, tá massa. Vamos lá. Galera, eu vou fazer uma breve introdução aí sobre a história de Pedro, só para adiantar um pouquinho, para ele começar a contar com um pouco mais de calma, para vocês conhecerem aí por quem viveu. Ele teve 5 anos de cursinho ao todo, e aí é importante falar, né, que embora um longo tempo para a ótica da maioria das pessoas, ele pegou aquela transição de Comperv para Enem. Então, assim, foi um período que, sem dúvidas, acabou atrapalhando muito quem já viu uma preparação boa, mas que, de repente, teve que pensar para um outro formato de prova. Então, assim, sem dúvida, é um desafio muito maior do que o que a gente encontra hoje, que a gente já sabe como é o modelo e já sabe como é que funciona. E aí, para começar, né, Pedro estava comentando comigo, ele nunca foi aquele cara extraordinário no colégio, como eu acho que a maioria dos que está aqui assistindo, como foi para mim também, nunca tive aquela base, sabe, que chamava atenção na escola, mas quando cheguei no pré, assim como ele falou, foi aquela coisa, agora eu quero medicina, a gente tem que ir para frente, correr atrás do tempo perdido. E aí começa a história do cursinho dele, que agora eu vou deixar para você contar com um pouco mais de calma aí. Fala aí, Pedro, pra gente. Show. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, dos cursinhos aí, sou monitor de alguns deles. Meu nome é Pedro, eu tentei medicina por 5 anos, né, durante o cursinho. Teve um ano do pré, mas que eu praticamente nem conto. Como o Gesteira aí falou, meu pré foi um pré bem conturbado para mim. Na verdade, eu não tinha noção de que era vestibular na época, né? Eu achava que era só mais uma prova, não tinha muita noção do que era. E eu não me preparei mesmo no meu ano de pré. E aí, quando eu entrei no cursinho, foi que eu pude ter a dimensão e do quanto eu não sabia das coisas, né? Acho que o choque maior foi esse. E como o Pedro falou, foi um ano muito de aprendizado para mim, esse meu primeiro ano, na verdade. Eu realmente praticamente não tinha muitas pretensões assim, de passar. Queria, óbvio, que eu estudei para tentar passar, mas era um ano que eu tinha noção de aprendizado. Antigamente, quando era com PERV, tinha muito mais isso, do cara tentar mais de uma vez, não sei o quê. Tinha muita gente que a gente via no cursinho que era muito boa e você ficava olhando e, porra, não sou bom igual esse cara e tal. Então, antigamente tinha muito isso, hoje em dia eu vejo que a galera passa muito direto por causa do Enem mesmo. Isso é muito bom. O SISU também permite, né, que a gente possa fazer para vários lugares. E foi umas coisas que eu comentei com você naquela época. Exatamente. E, e aí esse ano foi um ano de aprendizado, eu aprendi muito, fiquei bem, na época era com o PERV, né? Passei para a segunda fase, no meu primeiro ano tinha passado nem para a segunda fase. Aí, pronto, aí comecei, meu primeiro ano de cursinho e tal, fui mais ou menos, tal, mas não consegui passar. No meu segundo ano já fui melhorando. E aí, quando fui bem também, fui bem melhor, fui melhorando com o passar do tempo. Acho que foi no meu terceiro ano, foi quando foi aquele último ano da UFRN. Foi o ano que eu mais, acho que foi o ano que eu mais estudei. E ainda estava naquela divisão se era Comperd, se era UFRN, não sabia como é que ia ser. E aí acho que foi uma coisa que derrubou muita gente, porque a gente não sabia nem como estudar, porque era focado, todo mundo queria fazer na UFRN, mas tinha que estudar para os dois, né? E aí foi quando eu comecei a dar o gás mesmo, foquei na FRN, fiz discursivas e foi naquele ano que dividiu, foram das 100 vagas, foram metade UFRN, metade Enem, e acabei ficando, acho que foi em 101, foi 102, eu não lembro. Enfim, normalmente eu passaria, só que aí como foram só 50 vagas, eu caí fora. Você falou. E aí foi um ano bem
ruim para mim, sim, e foi um baque grande que eu tive. E fiquei na suplência do FCG. Eu até comentei com você que foi o bom e foi o ruim. Foi bom porque eu vi que eu estava no caminho certo, mas foi ruim porque você fica naquele esperando, né? Vou ser chamado, eu vou ser chamado. Será que vai dar? E aí me tirou muito foco do outro ano. Eu demorei muito para voltar ao ritmo que era. E aí foi muito isso, altos e baixos. Eu acho que quando ficou só Enem até foi melhor porque me conseguiu me direcionar muito, né? Para como eu ia ter que fazer. E aí, no outro ano eu não estudei e tal, óbvio, fui ter um gás, e aí eu não consegui atingir a nota suficiente para passar na FRN, mas eu passei para estadual do Mato Grosso. E acabou que eu fui para conhecer a faculdade, a cidade, e aí quando eu cheguei lá, me deparei com uma estrutura muito ruim, apesar de ser uma faculdade pública, né, ser um estadual, a estrutura era muito ruim, e acabei abrindo mão, desistindo. Já estava na pegada de estudo há muito tempo e estava indo bem, pegando suplência sempre, quase chegando muito perto e acabei desistindo. Falei, boy, não vou bater lá no Mato Grosso para ter um ensino ruim, sabe? Eu queria, na verdade, meu foco sempre foi fazendo a UFRN, principalmente, né? Queria fazer em outros lugares, óbvio, sendo bom, mas meu principal foco foi esse. E aí, quando eu voltei pro cursinho, voltei pro lógico, o André Cury de Matemática, ele me deu uma bolsa e falou, já que na verdade já era monitor lá, né? Só que eu não era monitor de André. E aí ele chegou para mim, me deu a bolsa e falou, boy, você tem que fazer, você tá indo bem, eu acredito em você. Me deu uma bolsa e falou para eu continuar tentando. E aí foi quando eu fiz. Foi meu último ano de cursinho mesmo, assim. Só Eu de cursinho, decidi, né? só de cursinho. Uhum. Eu decidi fazer para valer mesmo, já estava no meu quinto ano. E aí eu falei, bom, eu vou passar em algum canto. E eu falei, bom, eu vou fazer o NP e eu vou tentar FIES, se for o caso, e eu vou fazer porque eu não quero mais ficar no cursinho. Tá, saco cheio, saturado. Nem que eu tenha que pagar, né? Nem que eu tenha que pagar, dou meus pulos, né? Beleza. Naquela época o FIES era mais de boa, né? É E aí verdade. eu dei o gás, como eu tinha a bolsa de André, foi um ano que eu até falei com você, eu dei muita aula particular, foi até uma das coisas que me ajudou muito, foi quando eu comecei a dar aula particular. Primeiro porque eu já estava lá nessa pegada há muito tempo, aí um professor indica, o outro indica, e aí você começa a dar aula, vai recebendo dinheiro, coisa que você não era estudante, liso. Aí começa a ganhar um Exatamente. dinheiro, acha bom, e também já tá ali naquela pegada, né? Já estudo isso aqui mesmo, vou começar a dar aula. E começar a dar aula começou a me fazer ver as questões de outra forma. E aí eu comecei a falar, como eu falei com você, eu otimizei meu estudo. Eu comecei a ter menos tempo para parar, sentar e estudar mesmo, porque eu comecei a dar aula. Mas em compensação, não era um negócio, tipo assim, as aulas já eram um negócio que eu já sabia basicamente decorado o que eu ia ver. Isso. E aí eu comecei a focar mais nas questões mesmo e focar mais no que realmente importava, porque o que é aquela diferençazinha. Eu costumo falar pro pessoal, é tipo assim, para você passar em medicina, você tem que ter uma nota tipo 780, por aí, 780 e pouco, que é uma nota muito alta. Para você chegar, para quem chega tipo 770, 760, é uma nota muito boa 760. Só que ainda não é o suficiente para chegar lá. Então, essa diferençazinha aí desses 10 pontos a mais, 10 pontos a menos, é o que o cara tem que dar o sangue, né, para conseguir. E é o que você E, consegue, na maioria das vezes, não com as aulas que você já conhece, né? Porque as É, aulas já não exatamente. levaram até aquele ponto. Aquele degrau ali, que é o mais alto, sem dúvidas, né? Assim, tirando aquele primeiro, de começar já para o cursinho, eu acho que esse último, como você falou, desses 20 pontos aí, é você por si. É você conhecer seu ponto fraco, sua dificuldade e ir trabalhando nisso. Negócio que a gente sempre fala, Exatamente. né? Exatamente. E aí foi nesse último ano que eu fiz o cursinho lá no Lógico, né? E eu fiz também no Cal, mandar um abraço aí para Marco Aurélio, que me ajudou muito. Foi Já por fala causa para ele. deles que eu consegui. Foi a minha redação que me botou, inclusive, na UER, que é o que eu ia falar agora. E aí foi quando redação sempre tinha sido meu calo. E aí eu decidi mudar toda a minha estratégia também. Nesse ano eu fui pro Cal, que antigamente eu não fazia. E aí nesse ano eu fui pro Cal e comecei a dar o gás também. Fiz a UNP, passei, me matriculei e fiz a prova da UERN também, que nesse ano também que aderiu ao Enem foram só 5 vagas. Inclusive era uma prova que todo mundo falava, boy, não vou nem fazer porque eu não vou passar, são só 5 vagas, só É, 5 vagas. Fortaleza E todinha é vai. exatamente, e é o negócio que eu falava, boy, você só precisa de uma, tá ligado? Se é pra fazer, vai fazer, se é pra acontecer, vai acontecer. Você não precisa de 100 vagas, você precisa de uma. E aí foi a prova que eu fiz, é que eu tinha menos
esperança de passar, nesse ano eu passei. Eu passei para a UERN nessa prova e fui chamado, não consegui, no Enem eu não cheguei perto, mas não fui tão bem, minha redação no Enem não foi tão boa, mas na UERN, inclusive, foi o que me fez passar. E aí, pronto, eu passei na UERN e fui tranquilo, né? E aí foi o que eu falei para você. Eu tava na UERN, você escolhia se era primeiro ou segundo semestre, eu escolhi pro segundo. Isso. Aí quando eu escolhi, falei, vou ficar 6 meses aqui descansando de boa, dando aula particular, e tal, depois eu vou para Mossoró começar a faculdade. Aí quando eu fiquei lá nessas minhas férias, quando chegou perto do meio do ano, já para começar as aulas, a UERN entrou em greve. E aí foram O cara seis consegue, meses. né? Tá sentindo o Foram, gostinho já. já tava quase comprando as coisas todas já para começar. E aí começou a greve, foram 6 meses de greve, acabei ficando um ano parado aí, que foi bom, porque eu fiquei dando um ano dando aula, né? Consegui fazer minhas coisas. E aí foi um ano que, como eu falei para você, dar aula, e eu acho que principalmente tirar o peso, porque o que me derrubava mais não era nem conhecimento, era a questão da pressão que você bota sobre você, você chegar na prova ali, você erra muita questão besta, você se derruba muito. E como eu Perfeito. já tinha passado, quando eu fiz a prova bem mais tranquilo. E aí eu passei, aí começou. Aí depois que eu passei na UERN, eu passei na UFPE, depois passei em Natal, né? E aí na UFRN aí foi dando certo. O negócio é esse, a gente se derruba muito também. E saber estudar, como a gente tinha comentado. Eu acho que essa história de Pedro mostra, assim, acima de tudo, como é importante você aceitar e entender que as mesmas estratégias que você usou no passado vão levar aos mesmos resultados. Pedro estava dizendo aí, né? Ele fez 1 ano, 2 anos para a Comperv, não passou, começou a estudar para Enem no terceiro ano de cursinho, passou no Cuiabá, depois de mudar totalmente a preparação para outra prova. Era No nem quarto Cuiabá, era ano, interior. era onde? Era no interior, a cidade chamada Cáceres. Quase Meu Deus do divisa com a céu. Bolívia. A mente você voltou, então. É. E Não, aí quando eu foi pro cheguei lá, eu já quarto, falei, não, vamos embora. só para conhecer. E aí ele foi pro quarto ano de cursinho. E eu acho que um ponto que ele conversou comigo que eu achei muito legal da história dele foi o que ele falou que não, decidiu então começar a dar aula e focar mais nisso. Então você imagina aí, se nesse momento ele não tivesse tomado essa decisão e tivesse continuado com a mesma estratégia, não, assistindo as aulas dele, praticando a partir da apostila e seguindo aquela rotina normal de cursinho que a gente faz mesmo e que, claro, é muito mais voltada para quem está começando a preparação. Sem dúvida, se ele continuasse com isso, ia dar aquela desmotivada, porque é muito natural você passar 4 anos fazendo a mesma coisa, vendo seus amigos já entrar na faculdade. E aí, certamente, não ia ter aquele ano para chegar no fim da prova confiante, com vontade. E, claro, né, capaz de botar tudo aquilo que ele tinha em mente, essa bagagem que ele já falou aí na prova. Então, assim, é um ponto muito importante você lembrar disso, de aceitar que se você tiver as mesmas estratégias, você não vai mudar, você não vai ter resultados diferentes. É muito importante você trazer algo novo para a sua preparação, se o que você veio fazendo até então não tem dado certo, né? Claro, não é para você mudar completamente, enfim, abandonar o cursinho e achar que vai passar com isso. Mas você procurar continuar se preparando através de outras estratégias. Pedro estava dizendo aí, né? Foi dar aula, o que é assim, une ultra agradável, né? Você está ganhando dinheiro e você está treinando a matéria, então não tem como ser ruim. E aí, claro, se não tem esse perfil da aula, vão ter outros métodos, vai ter muita alternativa para você. Certo? Aula também não era meu plano principal, não. Acabou que foi uma forma de que apareceu, né? Os amigos É, meus indicaram, já eram monitores, eu falo, olha, eu dou aula, dá um dinheiro legal assim, a gente não tinha nada, né? Então, você tá no cursinho ali de bobeira, você já sabe, vá. Aí começou a dar certo, hoje em dia é um negócio que eu gosto de fazer, é um negócio que me ajuda, me mantém, né? Independência financeira é uma coisa boa, vale a pena para quem tá tentando aí pensar, é um negócio interessante. Depois você começa a ganhar dinheiro, você gosta. Não é exatamente. muito não, mas Não é muito não, mas dá pra achar bom, né? dá para fazer alguma coisa. Exatamente, dá pra fazer alguma coisa. E aí, como eu falei lá no começo, antes da gente ir para duas perguntas que eu vou sempre trazer para o pessoal que a gente entrevistar aqui, que eu acho que dão um norte muito grande, eu queria fazer um agradecimento que eu falei no começo da live, né, que eu devo a Pedro, sem dúvidas, e ao nosso mestre, o grande Julião. Vamos fazer aquele jabo agora lá do Mad Mentor, que também é um preparatório muito bom aqui da cidade. Inclusive, eu vou dar monitoria daqui a pouco lá. Pronto, tá aí para a galera que faz cursinho lá. E aí, naquele churrasco, acho que era, sei lá, fim de janeiro, começo de fevereiro, talvez, em 2017, no ano que eu fiz o primeiro ano de cursinho, foi quando eu entrei.
Eu estava em churrasco, saí desse churrasco, eu era convidado direto para o churrasco de Maria Paula, foi o primeiro lugar do ano. E aí lá me trouxe logo com o ministro da Labov, fui puxar um assunto, uma galera que eu já sabia que tinha passado, eu conheci alguns do grupo, e aí eu comecei a conversar bastante com o Pedro, assim, comentei que eu queria medicina e não tinha passado ainda. Júlio, que né, trabalhava com isso já entrou para conversa, a gente começou a trocar ideia os três. E aí os dois me falaram muito isso. Bicho, vá dar aula para você tentar treinar de um jeito diferente, para você criar outra ótica do assunto, ver a matéria de um outro jeito, que dá muito mais maturidade para você fazer uma prova mais seguro. Porque se você ensina, não tem dúvida, né, que você vai ter muito mais segurança naquele conteúdo, que você vai se obrigar a estudar melhor, para ensinar melhor. E aí, assim, foi algo que eu não botei para frente naquele ano, muito por insegurança. Foi o que eu estava dizendo para Pedro. Durante o meu ano de cursinho, eu não dei monitoria nem dei aula particular. Eu foquei realmente em só estudar. Mas a mensagem que eles passaram de assim, não faça o mesmo e procure, né, se diferenciar de alguma maneira, me ajudou demais. Pedro também falou que nos últimos anos de cursinho dele, ele ia muito pouco para aula. Aulas que ele já sabia a matéria, ele preferia ficar praticando. E assim, essa dica da prática e de ver o que é importante para você foi um diferencial para mim. De verdade, acho que todo mundo assim, que é da mentoria sabe como eu bato nessa tecla, e como eu trouxe isso para minha preparação, como a gente passa isso para os nossos alunos, você praticar. É a melhor maneira de você encontrar aquele degrau que a gente falou, né? De você sair do seu 760 para os 800. Porque dali para frente é só a sua dificuldade, você tem que vencer ela. Não é mais aquela matéria para todo mundo, mas é a que você não entende ainda para você focar naquilo que vai dar o diferencial para a sua preparação. Galera, tá tendo muito comentário. Eu tô até com o notebook aqui aberto, desde quando eu olho para baixo que é para ler os comentários. Mas agora eu não consegui olhar, então se a gente não respondeu, foi mal. Mas então vamos continuar, Pedro, para as outras duas perguntas que eu acho que vão ser muito boas para o Bora pessoal. lá. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala que aquele clichêzão coach, mas que eu acho que tem muito a acrescentar e fortalecer para quem está nessa batalha aí, que é que você nunca perde, né? Você aprende. Não existe derrota, existe aprendizado. E aí, para você, né, que teve tanto tempo de cursinho, que sem dúvidas pode ter visto várias vezes essa não aprovação como uma derrota, ou essa aprovação em locais, né, que não era o que você queria, que não era uma FRN ainda. Qual foi o maior aprendizado que esse tempo de cursinho sem aprovação lhe trouxe? E o que você considera que mais mudou assim, na sua rotina em relação àqueles primeiros anos de cursinho, né, que eram para Comperj ainda, que você não conseguiu o resultado que você desejava, para os anos que você passou em Mossoró primeiro, né, e depois aqui para Natal? O que é que você acha que teve assim, de diferente entre esses anos? O que mudou na sua Assim, cultura? vamos lá. Primeiro, quando eu entrei, como eu falei, já entrei já, pessoal já, a exceção era passar direto, então já foi um negócio mais tranquilo, assim, para eu aceitar. Então eu entrei com a ideia de primeiro aprender, para depois ir galgando essa evolução, porque eu sabia que eu era um nível bem mais baixo, bem ruim mesmo no início. E assim, a cada derrota você sente, né? Querendo ou não, vai dizer, no meu primeiro vestibular lá, sabia que ia dar, mas você espera passar, né? Ninguém entra para fazer uma prova para não passar. Senão é melhor nem fazer, eu costumo dizer. Se você vai Isso. fazer uma prova pensando em não passar, você nem vai. Mesmo que fosse o ano que eu não estudei muito, você tem que chegar lá entrando. Eu ia para fazer a melhor prova da minha vida. Boa, boa. É assim que eu ia para fazer. Obviamente, não fiz as melhores provas da minha vida, porque eu não passei naqueles momentos, mas era esse preparado. Você tem que chegar preparado, né? Você tem que estar esperando o melhor que você pode fazer naquele momento. E o que eu mais aprendi com o tempo foi saber estudar. E é um negócio que eu comento que a Armaia pode falar melhor que eu, porque eu acho que quando você sai da escola, você não sabe nada de tudo. Você não sabe estudar nada. É, Pelo menos eu não sabia. Eu era aluno médio, estudava na véspera de prova, tirava notas boas, passava por média, mas ok. somos E dois. o que eu achava interessante, que eu acho massa, é quem já teve essa maturidade de aprender a estudar. E a faculdade ajuda muito. É o caso de Carmar, é mais do que o meu. Ele passou em 8 meses Isso. porque é um cara que aprendeu na faculdade, na marra, a faculdade ensina isso, a aprender a estudar. E isso é muito interessante. Eu tive que aprender durante o cursinho. E eu peguei essa transição. Então, na época da FRN, a gente tinha que focar muito nas específicas. Então, eu estudei muito física, muito química, muito biologia, que me ajudou para dar aula, né? Hoje em dia eu dou aula, dou monitoria aí, que quiser, inclusive aulas aí, estamos voltando depois da quarentena, aulas à distância também.
Aí me ajudou bastante, mas depois eu tive que mudar a chave para o Enem. E eu tive essa dificuldade, pegar essa transição, toda transição é bem ruim, né? É bem Isso. complicado para você se readequar. Mas foi aprender, foi realmente aprender a estudar. Eu acho que isso foi a grande sacada desse tempo de estudo. E aprender com os erros. Tipo assim, por que que eu não passei esse ano? Qual foi meu erro? O que foi ruim? Né? Vamos trabalhar isso aqui. Ah, eu fui mal em tal matéria, e vou tentar dar o gás agora. Inclusive, no meu último ano, no ano que eu passei, eu tinha ido mal no ano anterior, em redação, que era o meu calo, e eu decidi trocar na época, não porque era ruim, nem nada, para mudar mesmo, sair daquela rotina. E eu fui pro cal, Marcão me ajudou, Rosen também. Foi o ano que eu decidi trocar e deu certo. Né? O Ernie, acho que eu fiquei com 9,9 acho, na redação. Não, o Ernie foi o que me fez passar. Foi o diferencialzinho ali, um décimo mais, um décimo a menos. Então, assim, é aprender com os erros e tentar sempre rever o que você está fazendo. E, tipo assim, não é só o vestibular. O vestibular é uma fase, né, um concurso, mas qualquer outro concurso, acho que é assim, você tem que praticar muito. Eu vou fazer, no final do próximo ano aí, se tudo der certo, né, fazer já a prova de residência. E aí a gente também está fazendo outro concurso, é a mesma coisa, se preparar, treinar muito, fazer muita questão, e isso aí. Exatamente. Eu acho que como você deu o exemplo aí, né, da redação, não é que o curso que você fazia era ruim ou que não servia. É porque Não, para longe você disso. não funcionou. Claro, vai funcionar para várias pessoas, mas se não está servindo para você, tem que fazer isso mesmo. Você pode até adorar o professor, gostar daquela aula, mas tem que pensar em si, né? Eu acho que é um ponto Com muito importante certeza. você saber que é você agora, né? Não é o seu gosto. Você tem que realmente fazer o que possa lhe dar um resultado. E não adianta ficar teimando, né, repetindo aquele erro e na E, insistência de que algo que você já fez uma vez vá dar certo do nada. e Se você aquela já coisa, sair da testou. zona de conforto, né? Você precisa sair da sua zona de conforto. Isso. Você está sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, e se não está dando certo, você tem que mudar, tem que fazer. Boa, bicho. Perfeito, perfeito. E aí, para encerrar, para a gente fazer os últimos 5 minutinhos e finais aí, é uma pergunta muito legal que também eu pensei com os dados que você me enviou, né, contando essa sua trajetória no cursinho, que assim, o uso do tempo, né, é um ponto muito importante na sua preparação, na preparação de qualquer um. A gente tem um tempo muito reduzido. Às vezes, né, se você pensar que é um ano para estudar e revisar todo o conteúdo para chegar numa prova no fim do ano e conseguir aplicar esse conteúdo nessa prova, é pouquíssimo tempo. E assim, você falou muito, né, do fato de, nos seus últimos anos de cursinho, você ter, primeiro, tido mais tempo para o seu estudo, né? Assim, não ter gastado tanto tempo com aula, até porque você já estava dando aula particular, então assim, seu tempo se tornava ainda mais escasso. E principalmente você falou também de deixar de estudar em casa, né? Mudar esse ambiente para ir para um ambiente onde você conseguia produzir mais e, claro, assim aproveitar melhor o tempo que você tinha disponível. Fala aí mais um pouquinho sobre esse ponto, porque eu acho que é um ponto muito importante para a galera, assim, para o pessoal que está se preparando agora. É. Então, eu sempre tive esse negócio de conhecer, muitas pessoas já estavam no curso, é porque eu fui passando, né, e a galera foi entrando, às vezes eu ia ficando, e aí sempre pegava muita dica, muita coisa que meus amigos falavam como era, sempre dava o gás pra gente estudar mais um pouco, né, e passar. E uma das coisas que eu sempre tive dificuldade também era muita questão dessa, como eu falei pra você, disciplina. Eu acho que durante o tempo você não pode deixar morgar, principalmente agora, imagino pra galera que tá agora em casa, não tá naquela rotina de estudo normal, é tentar criar o máximo de rotina possível, porque era o que me quebrava. Eu particularmente, eu tinha muita dificuldade para ter um pouco de atenção, sentar, parar para estudar. Em casa não estava rolando de jeito nenhum. Qualquer coisa me fazia distrair, procrastinar. A cama do lado, até sessão da tarde, tá vendo o que você, sessão da tarde, ficava para assistir em casa. E aí eu tive que criar métodos, né, rotinas, para me tirar daquilo ali, para eu Isso. começar a estudar, para sair daquele frustração. E muitos professores falam, vamos criar horário de estudo, você estuda tantas horas disso, tantas horas daquilo. É um negócio que não funcionava para mim. Tentei, eu não gostava de, estudo 2 horas, pronto, parei agora aqui, no meio do negócio, vou começar outra. Não funcionava para mim. Fala a mesma coisa para todo aluno que senta comigo para montar horário. Não vai, pô, não vai. É, depende de cada um, né? É igual eu falo, para você passar, você não precisa tirar 980 na redação, fazer 35 em cada e pronto. Você precisa tirar aquela nota. Como você vai tirar aquela nota? É cada um. Para Isso. mim, eu achava mais fácil aloprar nas questões, tipo assim, fazer, sei lá, 150 questões. Botar muita questão de natureza e matemática. Eu achava isso mais fácil do que fazer uma excelente redação.
Então, eu acho que a estratégia ela depende de cada um que está tentando fazer aquilo ali. Você tem que tirar aquela nota, a nota para passar. Como você vai fazer isso é outra coisa, né? Tem que se conhecer. Então, exatamente. Então, por isso que eu acho que é meio complicado quando você pega esses modelos prontos para todo mundo, eu não acho muito interessante. Mas, Exatamente. beleza, e como é que funcionou para mim? Eu não conseguia mais me concentrar direito, não estava conseguindo render, e por várias vezes isso aconteceu, e eu tive que me reinventar, basicamente. Então eu comecei a ficar muito, muito, muito lá no cursinho. Ficar direto, eu praticamente morava lá, tanto que eu conheço todo mundo do pessoal do loja, todos os funcionários, todo mundo me conhece, porque a gente morava lá. E eu tive um grupo grande de amigos que carrego até hoje, amigos que, por incrível que pareça, eu fiz no cursinho, que não é uma coisa muito normal, um ambiente bem hostil, né, para você fazer amizade. Mas eu tenho um É, grande grupo de amigos que eu trago até hoje. Muitos estão comigo na faculdade, outros já terminaram, outros estão em outro lugar, mas são um grande grupo de amigos que eu tenho que me ajudaram muito nisso aí. E ficar em casa foi um negócio que era um negócio que era muito ruim para mim. E aí o que eu comecei a fazer? Ficar no cursinho, chegava lá de manhã, assistia minha aula, como você falou, às vezes a aula não estava funcionando para mim, mas eu ia para o cursinho, nem que seja para sentar na aula e ficar lá atrás fazendo questão porque a fiz aula não muito estava isso. rendendo para mim. Mas era para estar lá e não estar em casa, porque se eu estivesse em casa eu ia Isso. dormir mais um pouco, eu ia fazer. Então eu ficava lá na sala, lá atrás fazendo. Terminava, almoçava, sei lá, uma hora e meia, 2 horas da tarde já tinha que estar começando a estudar. E tá lá naquele ambiente ali, principalmente a biblioteca da FRN, que eu usava muito, Renan, Maiara, o Renan não ia tanto, mas eu, o Diago, os outros amigos meus, a gente ia muito para lá porque ali só tem você e seu caderno, não tem nem como você fazer mais coisa, não pode nem ficar mexendo no celular também, né? Então ali eu obrigo a estudar, e são estratégias que me ajudaram muito naquele ano. Eu morava lá no Lógico, morava mesmo. Seu Fonseca, que Deus o tenha aí, me ajudou É, muito nisso aí. Foi um grande amigo meu que me ajudou muito nessa luta, porque ele ficava até tarde para fechar a sala pra gente e segurava e tal, porque a galera que tava lá via, porque em casa não rendia, não funcionava. E aí você tem que buscar estratégias para fazer render. E eu imagino isso. o pessoal que está em casa agora, eu sempre falo para os meus alunos também que não é um ano bem atípico, assim como acho que foi parecido, talvez até pior, do que quando eu peguei o ano de transformação, é um ano muito diferente. E o diferencial para a galera agora é quem vai conseguir focar. É conseguir arrumar estratégias para focar. Porque Isso. se você, tendo aula todo dia lá, já é difícil não deixar os conteúdos em dia, fazer as coisas, imagine você ficando em casa, né? Tendo que ficar em casa direto. É real, assim, esse ano agora, quem conseguir se manter o mais próximo possível do que estava fazendo, já vai estar muito na frente. Porque é real, assim, vai ser um ano que vai pegar muita gente que estava indo bem, mas que não vai conseguir lidar com essa realidade de estar em casa, né? Tá com todos os fatores que acabam atrapalhando, gente com você, zoada, não ter ninguém do seu lado estudando junto para você acabar se motivando, como você falou aí. E como é a realidade de muita gente, né? Tipo, aquelas bibliotecas, assim, o FRN, lá na Zila Momed, sem dúvidas ajudam muito o aluno, sem dúvidas, para ter mais foco se preparando. É fato isso. É. Pois é isso, galera. Assim, a gente vai trazer dois entrevistados hoje. Então é rapidinho, meia hora com cada um. E aí deixar assim, um agradecimento em nome de todo mundo que assistiu, que sem dúvidas deve ter aproveitado muito dessa primeira parte. Ao mestre aí, Pedro Ávila, que me ajudou demais. Não era nem meu professor e me ajudou. Avalie a galera que estuda com ele. Então vale a pena deixar o jabá aí. Quem quiser vai lá no Instagram dele. Aula particular de qualidade com esse cara. E rolando ainda, né? Rolando na Tá, tem que rolar, né? Dá um jeito aí. Isso aí, isso aí. Professor Quarentena. bom, fale todo jeito. Pois é, e Pedro, queria agradecer também a oportunidade de estar conversando, muitos alunos aí vendo. Dizer para vocês que isso vai passar também, né? A gente sabe que é difícil. Para mim também não está sendo fácil, também estou estudando. A gente estuda outras coisas, não é mais vestibular, mas também estudo, vou fazer concurso, então é difícil estar em casa, mas é como eu falei, criar rotina. Vocês têm que criar, né? Vocês precisam criar uma rotina. E a rotina ela lhe obriga a fazer isso aí, a você conseguir manter um ritmo, tentar a programação. Os meninos da mentoria fazem um trabalho muito legal. Quando o Pedro me chamou, foi um menino que eu vi passar, como ele falou na época do cursinho, ou quando ele estava entrando no cursinho, a gente conversou. Falei para ele insistir, ter outras visões. Deu certo. O Duda, essa namorada aí, as meninas dela, deu aula para várias também. Rapaz, Pedro deu E aula para todas as amigas da minha namorada.
Você vê como o cara é bom, assim. Era um indicando pro outro e todos os amigos também que eu tiveram aula com ele era assim, indicando para todo mundo. O cara é bom. Espero estar ajudando aí a galera a dar uma motivada, né? Dizer que depois que passa não é fácil também. Acho que não vou dizer que é pior, porque você já, pelo menos já É, tem uma luz no fim do túnel, né? Mentira exatamente. dizer que é pior. Mas depois que passa É mais também não é pesado. fácil. É É, mais pesado. talvez seja mais pesado. Não é fácil, mas vale a pena, galera. Dê o gás aí, dê uma motivação. Chega no meio do ano, normalmente já é uma baixa normal. Agora, então, que está em casa, imagino que seja pior. Mas é tentar manter o mais constante possível durante o ano. Isso. Obviamente tem altos e baixos. E usar os meninos aí, quem precisar de alguma coisa também, tem meu Instagram aí tá aberto. Quem tem meu WhatsApp também, para dar dicas, ajudar a montar horário, se precisar, se quiser, alguma coisa. O negócio é não parar e tentar manter um ritmo interessante e o que ficou para trás, correr atrás de prejuízo depois. Perfeito, perfeito. Pois valeu, Pedrão. Muito obrigado, bicho, por topar e vir aqui falar com a Valeu, galera. Teixeira. Obrigado aí. A gente agradece demais. Agora eu vou chamar aqui o grande Carmaia, que tem uma história Grande Carmaia. tão boa quanto aí para contar para vocês. Deixa eu mandar aqui o convite. Só pesquisar aqui, galera, e chamar ele. Pronto. Já está conectando aí. Fala, meu amigo Pedro. E aí, grande? Tudo Tudo certo? beleza? Dá pra ouvir aí direitinho? Dá, o som tá bom, o som tá bom. Galera, o som tá bom aí, deixa nos comentários pra gente saber se tá legal. Acho que tá tudo ótimo. Tá, né? Meu amigo, vamos Vamos lá. seguir, que a gente tem mais 25 minutos, se eu não estou enganado aqui, que o Instagram derruba em 1 hora a live. Galera, o Carmaio, eu vou fazer uma introdução aqui. Tem uma história que, sem dúvida, tem muito a acrescentar para todo mundo. É uma história que chama a atenção quando você escuta. Esse cara, no pré, fez um intercâmbio, não foi, cara, Lucas? Fiz. E aí retornou para cá, terminou o pré ali meio nas costas, já com o ano correndo. Não conseguiu fazer uma boa prova, claro, no fim do ano, não tinha feito o ano inteiro de estudos. E decidiu entrar para engenharia civil na UNP. E como ele falou, né, acabou deixando um pouco de lado aquele sonho que ele teve durante o colégio de ser médico, para seguir engenharia, uma área que ele tinha interesse. Fez um curso, gostou. E aí a gente vai se encaminhando para a história, né, onde entra a medicina nessa história. Durante o curso de engenharia, ele fez um intercâmbio para o Canadá. E aí, para retornar para o Brasil, foi que as coisas começaram a mudar. Então, conta aí, Lucas, para a galera. Pois é. Eu tive essa grande oportunidade de ir para o Canadá, cursar, fazer uma parte do meu curso de engenharia civil. Tive chance de ser aluno de grandes professores, renomes mundiais, uma universidade que na época ela era 17ª do mundo. Então, hoje em dia eu nunca mais olhei o ranking, não sei, mas era de ponta. Então, voltei de lá, assim, eu adquiri uma bagagem absurda, um conhecimento que eu nunca imaginei que eu poderia ter. E aqui eu não ia ter essa chance, né? Então, voltei de lá com, assim, no topo, voando, querendo aplicar tudo, trazer os conhecimentos para cá, botar em projeto de pesquisa e tudo isso. Aí, acabou que eu me decepcionei muito, porque aqui eu não tive as oportunidades que eu achava que eu teria. E acabou que isso foi a decadência, né, da minha relação com a engenharia. Foi quando eu senti o desânimo, eu não senti o apoio dos órgãos daqui, tipo do mercado daqui é diferente, a universidade era diferente, então eu não tive as mesmas oportunidades. Me frustrei porque os projetos que eu tinha para levar para frente eu não consegui. E isso, paralelamente com outros fatos da minha vida, que eu tive minha avó, ela ficou internada um tempo no hospital, aí eu tinha que ficar indo visitar, e isso, assim, ao mesmo tempo que a engenharia ela foi caindo, eu tive fato da minha vida que foi me levando a voltar a reacender aquela chama pela medicina. Aí eu entrei naquela crise existencial que todo mundo passa, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí o que eu planejei, né? Não tá sendo o que eu queria, e eu acabei literalmente chutando o balde. Chutei o pau da barraca, e depois de conversar com meus pais, ter apoio da minha família, e voltei pro cursinho, né? Fui em busca de um sonho antigo,
graças a Deus eu consegui. E aí, então, você teve um intervalo de 7 anos, né? Entre o... Foi quanto tempo? Eu fiz meu terceiro ano em 2010. Eu terminei em 2010, então eu fiquei em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 anos fora do cursinho. Aí, 2018, em fevereiro, foi quando eu voltei. O cara voltou em fevereiro. Já tinham começado as aulas, não foi? Foi. As aulas começam, geralmente o cursinho começa em janeiro, né? Final, acho que no dia 20. Eu voltei depois do carnaval só. Cara, ainda curtiu o carnaval. Ainda curtiu o carnaval, sem ter nenhuma bagagem de cursinho. Quando você fez para civil, era Comperv, né? Ainda que 2010. Era Comperv, nunca tinha feito Enem, SISU, não sabia nem o que era. Isso. E aí, assim, eu acho que esse fato mostra muito de como você consegue fazer uma preparação foda para passar, para conseguir a vaga, mesmo sem tanta bagagem, sem tanta experiência. Claro, a gente vai entender o porquê, né? Sem dúvidas, a cabeça que Lucas desenvolveu com toda essa experiência acadêmica ajudou. Mas não foi só isso, ele vai poder falar um pouquinho aqui mais. Eu preparei uma pergunta só para nortear, Carmaia, e aí a gente segue. Pode mandar. Eu acho que depois de 7 anos, né, você sentiu uma diferença muito grande. E sem dúvidas você ia encontrar uma dificuldade muito maior para esse retorno. Então, assim, uma rotina iria ajudar muito a você conseguir a recuperar esse tempo perdido, mas de que forma, né, você estruturou essa rotina? Porque, assim, algo deve ter sido um fator relevante para essa aprovação ter conseguido sair com tão pouco tempo de preparação, né? E aí eu pergunto, né, assim, você vê algum fator em específico, você atribui a algo na sua rotina, essa aprovação? Ou se não foi algo da sua rotina em si, assim, dos seus horários, né, de domingo a domingo, se foi algum fator externo a isso? Algum fator que o foco, a determinação, a cabeça boa para chegar lá e fazer uma boa prova no fim do ano? Justeira, eu seria muito hipócrita de dizer se eu dissesse que não teve nada, né? Tipo, se foi sorte, sei lá, coisa desse tipo, que simplesmente eu estudei, sentei a bunda na cadeira e estudei. Não é isso. Mas, obviamente, eu tenho uma rotina de estudo pesada, seguia o cronograma do jeito que dava, mas, assim, para mim, o principal, eu acho que foi ser decisivo. Eu tomei decisões na minha vida no começo daquele ano de 2018 que eu não abri mão daquilo. Então, eu sabia por que eu tinha tomado aquela decisão. Eu sabia quem estava comigo, quem estava nas minhas costas, quem era a minha base naquela decisão. E eu me apeguei nisso. Então, assim, as dificuldades no ano vêm, obviamente, como vem para todo mundo. Vem desânimo, vem dúvidas, vem prova ruim que bota você para baixo. Mas no final do dia, eu sempre olhava para aquele dia lá atrás, em janeiro, quando eu conversa com meus pais, minha família, eu entendendo tudo que aconteceu na minha vida para fazer eu voltar. Eu peguei tudo isso, botei numa caixinha e toda vez que eu me sentia mal, fui para baixo, eu abri aquela caixinha e eu vi, não, é por causa disso aqui. Então, não posso deixar a peteca cair. Aí, isso foi a base de tudo que me levou para frente. Foi por causa disso que eu consegui manter o foco o ano inteiro. Foi por causa disso que eu fui atrás de um horário de estudo e eu consegui executar esse horário de estudo satisfatoriamente. Mas tudo partiu dessa base, do porquê, do que é que eu estou fazendo aqui. É porque eu tenho que pensar mais no futuro. Então, se no futuro eu quero estar lá, eu tenho que entender do porquê eu quero estar lá e qual é o caminho que eu sigo. Eu acho que é um ponto que realmente, assim, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Nessa preparação, é tanto estresse da rotina, do cursinho, exatamente, que a gente não pensa no cara, por que eu tô aqui, né? Tipo, qual a minha razão para estar aqui? O que é que eu quero para o meu próximo ano? A gente acaba deixando isso de lado e é como você falou, a peteca cai, o rendimento cai e você não tem um propósito que é muito importante para você continuar focado nessa rotina que é cansativa para passar o resto do ano empenhado. Porque a concorrência é muito grande. Assim, cada semana, cada mês que você perde de interesse, de vontade de estar estudando, vai refletir no fim do ano. E aí, eu lembro que você falou na nossa conversa, que teve uma conversa que você fez com um amigo nosso, que agora já se formou e tudo, que já tinha passado, já cursava medicina, e falou que era muito importante você ver o cursinho como uma profissão, né? Você vê aquilo ali com profissionalismo. Foi nosso companheiro de Labov, Bochecha, que hoje é médico, recém-formado, né? Ele, assim como eu, ele também teve um início de carreira acadêmica na engenharia. Ele cursou 3 períodos, acho, de engenharia química, antes de desistir, voltar para o cursinho e entrar em medicina.
Então, quando eu estava no processo, decidi e tal, eu fui para um casamento, para uma formatura, não lembro, que ele ia, e eu disse a ele que eu queria conversar com ele, passei um bom tempo na festa conversando com ele, e aí o que mais me marcou foi que ele disse assim, ele falou, olha, hoje, ele estava no curso ainda, né, ele falou, olha, eu não me sinto estudante de medicina, eu faço prova, eu estudo aqui e acolá, vou fazendo do jeito que dá, mas eu sou tipo um fazedor de prova, quando chega perto de prova, ele dava o gás e ia. Mas no cursinho não pode. Você tem que ter rotina de estudante. É estudar direto, todos os dias, é manter uma rotina. É sua profissão. O horário comercial é sentado na cadeira, estudando. E isso ficou muito na minha cabeça. Passei o ano todinho tendo isso como premissa. Assim, vai ser... É o único fazer que eu tenho. Eu abri mão da minha vida inteira. Eu estava num processo seletivo de mestrado aqui em Natal, na FRN também. Estava quase dentro. Quando eu chutei o balde geral, então eu larguei o mestrado. Pouco tempo depois que eu fiz a inscrição no cursinho, eu tinha recebido uma proposta não, mas eu tinha passado um processo seletivo para ir para uma fase final, que era em BH, e isso eu também larguei. Então, tipo, larguei tudo para estar lá. Então, decisão, a única coisa que eu tinha para fazer era estudar, era sentar na cadeira e estudar. Então, foi isso, foi e sentar, estudar, e meter o foco, e entender do porquê, sempre tendo o porquê na cabeça, porque senão as coisas vão se perdendo. Massa. E aí, nesse ponto, né, que você falou, tá sempre relembrando o porquê e procurando um propósito para aquilo ali, eu acho que tem um ponto que é muito bom a gente abordar para o pessoal, que você falou na nossa conversa mais cedo, que foi o fato de você ter procurado acompanhamento psicológico, né, para estar sempre em dia consigo, com cabeça no lugar, assim, com disposição e com disponibilidade mental mesmo, né? Não tá caindo no estresse, na ansiedade, que vão acumulando a sua energia, eles vão roubando a sua energia. E, claro, não vai ter como você dar o mesmo gás que você conseguiria se você não tivesse cuidando disso, né? Perfeito. Como eu falei na fala anterior, tipo, as dificuldades elas vão vir. Não tem assim, todo mundo vai ter uma dificuldade. No final vai passar quem superar as suas dificuldades, independente delas quais sejam, né? Então, durante no começo da rotina de estudo, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade e tal. Eu já sou uma pessoa bem ansiosa, mas sempre controlei tranquilo. E eu senti lá no cursinho que alguns gatilhos surgiram. Então, eu falei com meus pais e aí voltei para terapia. Aí continuei o ano inteiro. E isso me ajudou muito. Me ensinou assim, eu aprendi técnicas de meditação, de respiração na hora da prova e tudo. E assim, me ajudou muito a me manter centrado. Me ajudou muito, a terapia me ajudou muito a me conhecer, né? A ter um autoconhecimento do meu corpo, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, o que acontece? Quando eu ia estudar, eu sabia quando meu corpo cansava, eu sabia quanto eu rendia por hora, por exemplo, porque eu conhecia meu ritmo. Então, eu sabia quando eu estava cansado por preguiça ou quando eu realmente estava cansado. Aí ia da minha cabeça de, não, aqui é preguiça, eu vou dar o gás. E ia da minha cabeça dizer, não, agora realmente eu estou cansado. Não adiantava eu estar cansado, porque eu não absorvia. Aí, aquele tempo que era para eu estar estudando, mas que eu estaria cansado, eu ia perder, tipo, eu ia continuar cansado, ia ter uma aula depois, também ia perder o conteúdo da aula, porque eu não ia conseguir aproveitá-la 100%. E aí, tendo esse tipo de conhecimento sobre o meu corpo, quando eu cansava assim, eu falava, não, então aqui eu vou parar, mesmo que eu perca tempo de estudo, eu vou parar, vou descansar para poder aproveitar mais para frente. Porque senão vira uma bola de neve e aí a gente vai perdendo nossa energia, desgasta e isso aí não tem volta. Perfeito. Assim, para você ver como converge, para o pessoal que está assistindo perceber como realmente tem certas coisas que se você faz, não tem como. Você vai estar no caminho certo para a aprovação. A Ávila falou a mesma coisa quando ele falou sobre o horário de estudos, que ele não conseguia seguir. Porque era uma rotina muito fechada que acabava não abrindo tempo para fazer coisas que ele precisava, para dar pausas que ele necessitava, para ele se conhecer. Então você realmente tem que procurar uma estratégia, como o Carmar está dizendo agora, que sirva para a sua preparação. Se você está cansado, você tem que respeitar isso e descansar. Você não deve se forçar porque a sua rotina lá, seu cronograma está dizendo estudar agora. Então, assim, é você se conhecer. Esse autoconhecimento é muito, muito importante. Ele parte, mais uma vez, né, como a gente estava conversando agora, dessa reflexão, dessa terapia, de você procurar estar em dia com a sua mente, que é muito importante para a aprovação, galera. Sem dúvida nenhuma. Carmar, o último ponto aí, que eu acho que também era massa a gente compartilhar com o pessoal,
foi aquele que você falou que, mesmo estando no primeiro ano de cursinho, né, e distante há muito tempo dessa preparação, você logo no começo do ano decidiu, depois de 2 meses de aula, não ficar indo para toda a aula que tivesse de linguagens, porque era uma matéria que você já tinha entendido, né? E para você ganhar tempo estudando outras coisas que fossem mais necessárias. Aquela coisa, né? Eu quero medicina, eu sei o que eu quero e eu sei como. Eu tenho que focar no que pesa mais para a minha nota, né? Para fazer a estratégia servir para você e não você servir para a estratégia. Exato. Então fala aí para a galera um pouco dessa experiência. Eu adotei uma estratégia diferenciada principalmente para humanas e para linguagens, né? Tudo partindo do princípio de que eu tinha que otimizar meu tempo e meu estudo. Aí o que acontece? Acho que até Pedro falou um pouco sobre a otimização do tempo, né? Que foi a forma como ele mudou o estudo dele. Isso é muito bom. Na disciplina de linguagens, eu sabia que no Enem, eu fui vendo, eu estudei a prova antes, então eu sabia que no Enem não caía gramática, não caía muita coisa de gramática, era mais interpretação textual, a parte de literatura caía bem pesado, então a parte de gramática ela não caía tanto. Aí, na minha aula de linguagem, no cursinho, tinha um horário lá que era específico de gramática, então para mim aquilo era tempo perdido. Aí tinha uma outra parte da aula que era para redação. Eu, graças a Deus, eu sempre eu tive uma facilidade para escrever, para pegar um ritmo de escrita e tal. Então, o que é que eu fiz? Eu fui para uns 2 meses de aula, 2 ou 3 meses de aula, e eu consegui pegar mais ou menos como era a caixa da redação do Enem e tal. A professora lá, ela deu algumas dicas boas logo no começo. Eu vi como era mais ou menos como era a direção do vocabulário. E pronto, eu montei a minha caixa com 2 meses, assim, mais ou menos 2 meses e meio. E por isso a parte da redação, da aula da redação, já também se tornou obsoleta para mim. Era mais um tempo perdido em aula que eu tinha. Aí, a parte de literatura era muito boa na aula. Eles davam muito bem o conteúdo, mas eu não conseguia assimilar direito. Eu tinha muita dificuldade com a parte de literatura. Então, estar lá dentro para mim também era tempo perdido. Então, para mim, era toda a manhã que eu tinha de aula de linguagens, era 100% perdido. Então, eu parei de ir com 2 meses, 3 meses, e ficava somente, eu fazia todas as redações, continuei estudando a parte de literatura, eu com uma amiga que era muito boa de linguagens e tal, e foi assim que eu consegui levar o curso de linguagens até o fim. Mas, assim, como eu falei, parte do princípio da otimização de tempo. No meu horário de estudo, tinha estudo para linguagens e tudo. Aí, como eu estudava com essa minha amiga, era no intervalo de cursinho, por aí, então, aquele horário, aquele pedaço de tempo no meu horário de estudo já não me servia mais em casa, estudando linguagens. Aí, o que eu fazia? Estudava outra coisa que me teria uma prioridade maior, com física, a parte de natureza e redação. Então, ter essa otimização, eu tirei muita coisa do meu horário de estudo, como a parte de humanos também. Eu estudava muito durante a aula, às vezes, como o Pedro falou, ele ia lá para o fundo da sala ficar fazendo questão. Fiz demais mesmo. Então, porque assim, aquela aula não me servia, eu já sabia, ou eu sabia que não tinha tanta prioridade, baixava a cabeça, às vezes eu lia a apostila, às vezes eu ficava fazendo questão, e eu seguia meu ritmo. Então, desse jeito, consegui. Né? Eu fui montando, fui adaptando para o que me servia mais, sabendo sempre que o fim último era aquele fim que era a aprovação, e eu sabia que era necessário para ter a aprovação. É muito massa esse exemplo aí de Lucas, porque mostra como é importante você focar no que você precisa. A gente não está dizendo que as aulas de linguagens ou de humanas, né, Lucas? Acho que é bom falar, são ruins. Não. Mas é porque o que a gente precisa agora, para a gente ter mais otimização do tempo que é curto, é focar para naturezas. E aí você vê o exemplo de um cara que estava distante do cursinho por muito tempo e estudava civil, né? Tipo assim, pô, não dá para dizer que você tinha uma base de 1 ano, você estudava civil. Sua rotina acadêmica era com outro pensamento. E ainda assim, teve a ousadia, porque não deixa de ser ousadia, de deixar um pouco de lado. Mas, claro, com responsabilidade. Ele falou aí, fazer a redação toda semana, que não dá para você arriscar não fazer. Conversava sobre literatura com uma amiga que entendia, para tirar as dúvidas, ficar por dentro da matéria. Nas aulas de humanas, por mais que ele não estudasse em casa, como ele falou, era praticando prova, praticando questão. E é um negócio que a gente sempre fala na mentoria. Avalie se não vale a pena você deixar humanas de lado no seu ano de cursinho, e se você já fez algum ano, se você já tem uma base, para focar na prática. Não é deixar humanas de lado para esquecer a matéria. Pelo amor de Deus, vai estar a prova lá com 45 questões, você gosta ou não. Claro, pode não somar uma TRI muito, muito alta, mas assim, eu dou meu exemplo. Eu tenho certeza que eu tivesse feito 3 questões a mais de humanas, eu não passava. Eu fui o último convocado do meu ano,
Inclusive é uma coincidência aí, né, Carmaia? Você também foi, você foi o último, né? Eu também, fui o penúltimo, Pronto. Eu fui o último da ampla concorrência, Carmaia foi o penúltimo. Tá vendo? E os dois faziam as mesmas coisas aí na preparação, mas assim, eu praticava a prova de humanos toda semana. Eu não simplesmente abandonei. E aí que eu sei, se eu tivesse errado 3 questões a mais ali, já tinha pesado demais na minha nota. Então, assim, vejam, vocês estão assistindo, esses exemplos para tentar aplicar para a rotina de vocês. E como o Pedro falou mais cedo, eu estou aqui para tirar essas dúvidas se você tiver, o pessoal da mentoria, Pedro Ávila vai estar lá também, ele trabalha com isso da aula, então fala com essa galera. Se você tem algum amigo que já passou, como o Carmaia falou no começo da conversa, que ele começou numa formatura, numa festa, foi conversar sobre preparação com o nosso grande amigo hoje médico, Bochecha. E o cara soube falar muita coisa que, como ele falou, deu um resultado gigante para a preparação dele. A gente tem que ver essa preparação como uma profissão mesmo. Assim, como o Bochecha falou ali para ele, é você focar o seu ano para aquilo e é 100%. Eu acho que o exemplo que Bochecha falou para você, Carmar, é muito bom. E talvez você hoje se veja na mesma situação, né? Cursa medicina, mas a gente não se vê como estudante. Porque você vai levando aquela rotina, quando chega a prova, aí realmente que você vira estudante. Mas é sempre assim, porque, claro, a vida tem muitas tarefas extracurriculares e a gente acaba não conseguindo se dedicar 100%. Mas a gente já está aqui. Esse é um ponto muito importante. No cursinho, você está lutando ali com unhas e dentes por aquela vaga. Então tem que ser 100% do seu tempo para isso. É uma reflexão muito importante para você entender que no ano de cursinho, ali é sua vida. Claro, você tem que ter, como o Carmar falou aí, que foram ótimos exemplos. Um autoconhecimento para você se avaliar, parar um pouquinho, descansar, fazer uma terapia para ver se está tudo no lugar, para ver se você está com a cabeça boa, evitar a ansiedade, que é muito normal. Eu sofri demais com ansiedade também antes de começar a minha preparação. Fiz terapia que me ajudou muito para a preparação não cair nos mesmos gatilhos que eu caí antes. Então, assim, é você procurar ter esses pontos bem alinhados para botar para frente, fazer um Enem bem feito, ficar tranquilo. E mesmo que tenha que esperar a lista de espera ou ficar lá, né, no nervosismo, nos últimos dias de SISU, poder comemorar a aprovação, como o nosso grande Carmaia fez aí, com o churrascão que a Labov aproveitou para abrir a temporada do ano passado. É isso. Para mim, a minha aprovação ela foi mais estratégia do que acadêmica. Apesar de, sim, sem a academia você não chega lá. Mas eu acho que a estratégia que eu montei, ela permitiu que o meu estudo me levasse até a aprovação. Porque assim, não adianta nada você somente querer estudar, sem ter um rumo. Sem ter sem ter um planejamento de estudo. Não adianta, porque você vai estar feito cego em tiroteio, atirando para todo lado. Então, você tem muito bem que você tem que ter um plano, você tem que entender o que é que você quer passar em medicina, então o que é que isso requer de você, o que é que a prova vai querer de você. Ela vai querer que você tire uma grande nota, acerte um maior número de questões de natureza. A sua redação, tem que lembrar que ela é a única prova que você pode tirar 1000. Então, isso sobe muita nota. A cada 20 pontos da redação, dá 3 pontos, dá 3 alguma coisa na sua nota. Na sua média. Isso. Então, se eu tivesse tirado 20 pontos também na minha redação, eu não tinha entrado. Eu entrei por causa de 0,99 pontos, se eu não me engano. Foi algo nesse sentido. Então, assim, tudo vai contar, mas umas coisas vão contar mais do que outras. Você tem que entender o que é que vai contar mais do que as outras coisas. Você tem que dar o devido peso ao que é mais pesado e o devido peso ao que é menos pesado. Não é abandonar uma coisa ou outra. Você não pode negligenciar nada. Mas você também não pode dar mais valor a uma coisa que lá na frente não vai trazer o resultado esperado. Então tem que pesar tudo isso. Tem que saber o que é que você precisa focar, o que é que vai trazer mais resultado lá na frente para você dar mais tempo. Assim, é uma matemática meio simples, mas faz uma diferença gigante lá na frente. É isso aí. Acho que esse encerramento aqui foi realmente para revisar tudo que a gente falou agora, nessa última hora, tanto com o Pedro como com o Carmaia, porque é isso. Assim, a gente leva isso já no logo da mentoria, que a estratégia é um dos pontos mais importantes na sua aprovação. Você não pode considerar que, porque você não tem tanto tempo, e com isso você não tem tanta experiência, né? Assim, já fiz 2, 3 anos de cursinho, você não pode considerar que por isso somente você está à frente de quem está no pré ou no primeiro ano de cursinho, e vice-versa. Se você está no pré ou primeiro ano, você não pode se considerar abaixo e ir fazendo aquele pensamento, né, que acaba sendo derrotista, de que talvez eu não consiga esse ano, mas é normal, ano que vem eu passo. Só por conta disso. O tempo e a estratégia,
conseguem dar um resultado muito melhor para você quando você sabe aplicar de um modo correto, né, de uma maneira responsável. Claro, não é abandonando nada, é só pensando melhor o que vale mais a pena para conseguir a sua aprovação. Então é isso, a gente está, acho que faltando 2 minutos aqui, já para encerrar. E para não acabar de cair, aí sem a gente fazer uma despedida, eu quero agradecer a Pedro, agradecer a Carmaia, que toparam participar. Eu acho que realmente foi bem melhor do que eu esperava, foi muito boa a conversa, a gente falou de muita coisa. Deu tempo da Labov acanalhar aí nos comentários, mas foi muito massa, galera. Eu também fiquei surpreso que ficou muita gente online por muito tempo aí, não esperava tanta gente. É claro, né? Trazendo 2 celebridades de Natal, como esses 2 aí, tinha que encher mesmo. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Se quiser dar um agradecimento final aí, Carmai, fica à vontade. Agradecer a você por ter chamado, né, amigo? Estamos sempre aqui à disposição. Se precisar, o pessoal que está aí assistindo, o arroba tá aí, pode perguntar. A gente está aqui para ajudar mesmo, porque eu sei, a gente sabe, é um ano sofrido, é um tempo difícil, mas que lá na frente tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não acabou. Exatamente. Eu acho que a história de Pedro mostra isso, né? Só não passa, meu amigo, quem desiste. Se você não desistir, pode continuar. A hora vai chegar. E é claro, alinhar para fazer a coisa certa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Todo mundo que participou aí. Se você tem algum amigo que não esteve presente, você quer enviar para ele essa live, porque você acha que esse conteúdo vai somar para ele, manda pelo aviãozinho, vai ficar aí gravado para as próximas 24 horas. A gente vai baixar para botar no YouTube da gente, tá certo? É para a gente dizer, rever, para se inspirar, pegar um pouco mais de energia com o exemplo dessa galera. Vai lá no YouTube para assistir, botem 2 vezes, vem mais rápido, mas aproveitem, é muito conteúdo bom que a gente está trazendo aqui para vocês. Como a gente já falou lá no Instagram, vai ter a semana inteira de live aqui. A partir de amanhã vai ser eu e Álvaro aqui todos os dias. Quarta-feira vai ter um aulão de física para trazer muito conteúdo para vocês. E é isso aí.